com muita gratidão na mente e no coração de cada um de vocês. Minha gente, aqui em Brasília tá chovendo. Eu estou ouvindo a música do meu amor querido, Imaculado Anjo, Júlio Clécias. E aí tu já pensou, à tarde, presta atenção, à tarde, chovendo, e tô ouvindo a música do Júlio Clécias, de Júlio Clécias. Meu Deus, você goza até sem ter vontade. Minha gente. E aqui, com essa historinha que eu vou começando, já agradecendo por cada um de vocês pelas minhas redes sociais, ó. Quem não quiser ouvir, sai fora. Sai fora, não me enche o saco não, que eu não tô com um saco muito bom pra aguentar merda de ninguém não, tá? Então veja bem, vou dar continuidade aqui na história do país Brasil, com alguns detalhes. Ainda assim, vou dar continuidade com esclarecimento de uma palavra que eu encontrei aqui, uma palavra sinistra. Caleidoscopia. Caleidoscopia, minha gente, não é mais, nada menos do que cultura. Portas abertas, movimentos giratórios, simples assim. Não sei porque o pessoal gosta de complicar as coisas, né? Então, desde já, muito grata pela companhia de cada um de vocês, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar no mundo, eu estou e sou muito grata por cada um de vocês. Aí eu vou botar essas estrelinhas aqui, muito maravilhosa, cheia de poder, cheia de graça, cheia de glória divina. Então, minha gente, é assim. Ainda assim, isso não impedia as pessoas estabelecerem uma ampla formação de outras culturas, que é o caleidoscopio, que é as culturas, né, que marcaram a regionalização de tantos aspectos e ponto. Os citadinhos das grandes metrópoles, ou para mim é os coitadinhos das grandes metrópoles, para mim é isso. Do litoral, os caipiras, lá do interior, os caboclos, das regiões nordestinas, do Nordeste, que dá muito isso, que dá muito essa história dos caboclos, dá muito essa história enfatiza muito essas regiões nordestinas, norte e nordeste, de cada lugar, porque cada região tem a sua cultura, cada região tem sua maneira de viver. Então, qual é a maneira de viver que eles gostam de viver, que eles querem viver? A cultura deles, e pronto e ponto, simples assim. Tá embasado, mas é por conta da janela. É por conta da janela, sim. Então, veja bem. Com essa cultura deles, aí surgiu o período dos italianos, surgiu o período dos gaúchos, das regiões do Cerrado, surgiu o Nordeste, que eu já falei, os camponeses, os gaúchos, os amazonenses, da região do Cerrado, e dos exemplos que
que eram as Campinas. Eles escapavam da cegueira que... Essa cegueira aqui não é uma cegueira de olho, não, de visão, não. É uma cegueira que eles tinham. Como é que eu esclareço isso? Uma mente que não tinha conhecimento. Eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Ou seja, tudo era feito de maneira tal que não dava tempo eles ter um esclarecimento daquilo que eles teriam que fazer, né? Então, veja bem, diante de tudo aquilo, agora melhorou. Diante de tudo aquilo, eles faziam o que dava na tela, simples assim. E como eles faziam o que dava na tela, não era obrigatório eles ter conhecimento de outras alternativas, que da qual era as alternativas dos governantes, que ficavam de fora. Então, com a vinda dos italianos, com a vinda dos japoneses, com a vinda dos gaúchos e com a vinda a expansão dos gaúchos, né? Porque gaúcho é brasileiro. Agora tem aqui os outros que tinham outra cultura, que eles viviam da Itália, os poloneses, tinha alemão, tinha italiano, tinha os alemães, tinha o japinha, né? O japinha ainda hoje existe. Tem muito japinha hoje aqui no Brasil, tem muito japinha, né? Então, os japinhas tinham a cultura deles, italianos, como ainda hoje tem. Cumpriam as primeiras jornadas de trabalho e em ambientes febril, que eu não sei que ambiente febril é esse. Chegamos a as primeiras décadas de 2000, aliás, do século XX, né? Chegamos à década do século XX e que mudou tudo de novo. Então, quando a chegada dos italianos, mudou alguma coisa. Com a chegada dos japoneses, mudou outro tipo de cultura. Com a chegada dos alemães, outro tipo de cultura. E com a chegada da nova era, que foi de 2020 para cá, dia 4 de março de 2020 para cá, então temos uma outra cultura. Qual é essa outra cultura? A cultura da internet agora. O mundo virtual. O mundo mudou, a nova terra, as novas eras, o tempo mudou. E como o tempo mudou, muda tudo também. Nós temos uma cultura mais ampla hoje, que não é mais aquela cultura nordestina, que não é mais aquela cultura... Tem ainda algumas pessoas? Sim, claro que sim. Temos várias pessoas que ainda continuam naquela cultura anteriormente. Só que naquela cultura de anteriormente, com uma grande diferença. Qual a diferença de hoje para aquela cultura de anterior? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu continuo dizendo que, para mim, na área de conhecimento de leitura e na área de conhecimento... Vinícius, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Esteja à vontade. Aqui eu estou passando um pouco do conhecimento da cultura das pessoas brasileiras. Não sei se você é brasileiro ou não. Então, veja bem, nessa cultura, com essa mudança de cultura, nós temos ainda muito que aprender. Por quê? Nós não podemos ficar parados. Em primeiro lugar, nós não podemos ficar parados, pensando na mesma cultura de 1900 e esquecido, tempo dos nossos antepassados, porque as mudanças são constantemente.
E na medida que nós temos essas mudanças, nós temos que se adaptar. Se você não é bom nisso, procure aprender, porque o mundo vive em constante mudança. Simples assim, minha gente. Eu amo vocês, ó. Então, veja bem, quando a gente pensa que tudo vai continuar, tá começando agora uma nova cultura, uma nova era, tá começando agora? Sim. Diferença? Sim. O que eu devo aprender? Observação do tempo. Como a cultura muda, você tem que acompanhar. E se você não acompanhava a cultura, mudança de hábitos, mudanças de esclarecimentos, digamos assim, então procure dentro da sua cachola mudar isso. Ou seja, muitas pessoas que fazem, que abrem seus carrinhos para vender seus cursos, é a mudança de mindset, a mudança de mente. Simples assim. Então veja bem, se você não está adaptado a mudar constantemente a sua mente, procure fazer isso, porque cada dia nós estamos mudando, queira você, queira eu ou não. E essa mudança de comportamento, clima, comportamento, hábitos, nós temos que aprender. Mas se eu nasci e me criei num tipo de cultura que era acesa e era assado, eu também. Nasci e me criei num tipo de cultura que era aceso, que era assado. E daí pra cá eu não tô mais daquela cultura. Cada ano eu venho. Se eu não mudar, ninguém vai mudar por mim não. Quem tem que mudar sou eu mesma. Então quem tem que mudar é você mesma. Você que tem que mudar os seus hábitos. Você tem que procurar mudar dentro da sua mente o que você vai fazer, o que você deixa de fazer. Isso aí é problema seu. Só que um detalhe, você tem que mudar conforme o que você vai vendo. Porque se você não tem, de novo, não tem esse hábito de mudanças, procure mudar. E tudo está aqui dentro da sua cachola. Quando você aprende isso, que eu tenho que mudar as minhas regras, os meus costumes e os meus hábitos para poder acompanhar a evolução, digamos, da internet. Gente, a evolução da internet é todo dia. Por que nós não procuramos mudar isso aqui dentro todo dia também? Todo dia tem coisa nova, todo dia tem coisa boa pra gente aprender, pra gente repassar. Então, nessa cultura do país Brasil, que muda constantemente os hábitos, costumes e a internet, nós temos que estar atualizado. Tem gente que fala que é reciclado. Pra mim, reciclagem é de lixo. Eu não sou lixo, eu sou gente. Eu sou gente e de uma coisa eu tenho certeza, que é da minha beleza. Tá, minha gente? Isso eu tenho certeza absoluta, que a minha beleza, cada dia muda um cadinho pra melhor. Então, veja bem. Por quê? Porque eu já mudei aqui dentro. Então, veja bem. O que nós temos que fazer com tudo isso? Aprendizagem. E nesses aprendizagem, Charles, só podia ser o bonitão, né, bilionário? Pois é. Então, veja bem, com essas mudanças que nós temos todos os dias, constantemente, todas as horas, você vai dormir hoje de noite é uma coisa, amanhã você não sabe de que jeito vai dar, você tem que procurar
procurar habituando-se em cada uma dessas categorias que nós temos essas mudanças. Essas mudanças, ela pode vir do universo, ela pode vir do universo lá de cima, do papai, pode vir dos homens e mulheres, de hábitos e costumes que estão constantemente em mudança, e ela pode vir também do universo terreno. Essas mudanças do universo terreno, é bom a gente tomar muito cuidado, porque as influências, se bem que para mim, você só me influencia se for para o bem, para o mal você não me influencia não. Eu diria que você tem que ter muito cuidado com isso, porque na medida que uma pessoa traz uma boa influência, e como eu e outras pessoas, nós precisamos dessas influências para que a gente aprenda coisas melhores. Por exemplo, quem me influencia a ser melhor 30 milhões de vezes do que ontem são os meus professores. E você? Com quem você está buscando mudanças? Com quem você está se influenciando? Olha, eu te digo uma coisa curta e certa, que a maioria das mudanças que tem que ser feito em você, outra pessoa não vai fazer. E eu te digo, o caminho é sabedoria. Se você procurar trilhar no caminho da sabedoria, você vai ter grandes sucesso. Minha gente, por hoje é só. Vou, mas volto. Quem está falando aqui e passando alguma coisita dessas mudanças daqui do papel, da história do país Brasil, sou eu, Maria de Fátima Braga da Silva Moura Oficial, Brasília, 6 de dezembro de 2021.2. Fui, galera. Grande abraço. Até mais ver. Tchau, tchau.